Como colocar zero à esquerda de um número aqui no Excel? Toda vez que eu coloco zero antes de um número e aperto Enter, dá para ver que o Excel ele tira o zero e deixa só o número. Como é que eu posso fazer para corrigir esse problema? Você vai digitar apóstrofo, que é esse símbolo ali que você está vendo, aspas simples, e então coloca o número que você precisa com zero no começo e aperta o Enter. Simples assim. É assim que a gente coloca zero à esquerda de um número no Excel. Mas, cuidado, pois utilizar o apóstrofo tem alguns malefícios, digamos assim. Você pode ser que não consiga somar este número aqui. E outra coisa, imagina você precisar ficar fazendo isso linha por linha. Toda vez, apóstrofo, digita o zero, coloca o número. E se você esquecer alguma vez? Nossa, que chatice, né? Tem que voltar, corrigir, enfim. É um trabalhão ficar fazendo isso. Então, mesmo que seja uma solução simples e objetiva, pode ser que existam soluções melhores. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Outras soluções. E além disso ainda, como criar números personalizados. Digamos que você queira criar um número que sempre, um padrão, que sempre tenha 9 dígitos. E aí você coloca o número que você precisa e os demais números restantes ficam preenchidos como zero. Enfim, vamos ver várias configurações diferentes que dá para fazer aqui. Padrão de telefone, padrão de CPF, padrão de CNPJ, padrão de CEP, enfim. Existem várias configurações que a gente pode fazer. Então vamos lá agora. Assim como vimos, o apóstrofo é uma excelente maneira para poder colocar zero no começo de um número. Mas algo ruim é ter que ficar toda hora digitando o apóstrofo para poder criar esse meu número que eu preciso. Então uma solução mais interessante seria eu criar uma formatação personalizada para o meu número. Só que antes da gente ver isso, deixa eu te mostrar outra coisa. Digamos que por algum motivo eu queira somar estes valores que eu tenho aqui. Então eu posso usar igual, soma, 2 cliques, 1, 2, e então selecionar os números que eu quero somar. Fecho parênteses e aperto Enter. O resultado vai ser zero. Por quê? Porque sempre que a gente usa o apóstrofo, o número deixa de ser um número. E ele passa a ser um texto. E aí o Excel ele não consegue somar um texto. É por isso que o resultado sempre vai dar zero. Mas uma maneira de corrigir isso daqui é parar de utilizar o apóstrofo. Mas, professor, se eu não usar o apóstrofo, como é que eu faço para ter zero no começo de um número? Existem várias maneiras. Deixa eu começar com o seguinte. Eu vou selecionar todas as células aonde eu quero aplicar esta formatação. E então, página inicial, geral, eu clico e troco para mais formatos de número. E aqui em personalizado, onde está aparecendo tipo geral, eu vou selecionar e deletar. Delete. Agora eu vou colocar a quantidade de dígitos que eu quero que o meu número tenha. Exemplo, eu quero que o meu número tenha 5 dígitos. Então vou colocar 0, 0, 0, 0, 0, 5 vezes. E vou apertar aqui o OK. Agora, toda vez que eu digitar um número, exemplo 1, Enter, o número vai ter 5 dígitos. E como eu só coloquei o número 1, ou seja, um dígito, os demais dígitos ficarão preenchidos com 0. Agora, se eu colocar um número maior, 521, Enter, eu ainda tenho 5 dígitos, porém, os dígitos que eu não preenchi ficam preenchidos com 0. E se eu preencher todos os 5 dígitos, Enter, não fica zero nenhum. Por quê? Porque todos os dígitos foram preenchidos. E se eu colocar um número bem maior do que 5 dígitos? Vamos ver o que acontece. Enter. Não fica também zero no começo. Beleza? Porque a gente definiu que eu quero um número com 5 dígitos. Se for maior do que 5, não vai ficar zero. Se for menor, os demais dígitos ficam preenchidos com 0. Tá bom, professor, legal. Gostei dessa solução. Mas, e se eu sempre quiser um número que tenha, digamos, 0 no começo? Não importa se ele é um número pequeno ou se ele é um número grande. Eu sempre quero 0 no começo. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou te mostrar agora. Deixa eu deletar. Seleciono de novo aqui um punhado de células. Especial, clico aqui. Mais formatos de número. Personalizado. Agora eu quero colocar 0. E então vou colocar um monte de símbolo hashtag. E apertar aqui o OK.
Pronto. Agora veja o seguinte. Se eu colocar o número 5, Enter, ele vai ficar 0,5. Por quê? Porque lá eu coloquei 1, 0, 1, 0. Agora se eu colocar 10, ele fica com 0 no começo. Se eu tiver um número maior, 213, Enter, fica com 0 no começo. Se eu tiver um número ainda maior, 505.000, Enter, ele fica com 0 no começo. Agora não importa muito o tamanho do número que eu coloque aqui, ele vai ficar com 0 no começo, tá bom? Se eu selecionar de novo, personalizado, mais formatos de número, personalizado, tá vendo que ele sempre vai ficar com 0 no começo? Por quê? Eu posso usar um número com essa quantidade de dígitos e vai ficar com 0 no começo. Se agora o número ele for muito grande, tiver mais do que essa quantidade aqui de dígitos, aí realmente ele não vai ficar com 0, tá bom? Mas aí é só você continuar colocando aqui vários símbolos de hashtag. Não tem problema, beleza? Ah, professor, agora eu quero que sempre fique com 3 zeros no começo. Então, ao invés de 1, você coloca 1, 2, 3. Pronto. Ok? E pronto, olha lá. 3, 3, 3, 3 e 3. Não importa o tamanho do número. Agora, e se eu quisesse criar um outro padrão de código? Um código de telefone, CPF, CNPJ ou um código próprio que eu mesmo gostaria de fazer. É muito simples de fazer, pessoal. Eu vou te mostrar agora. Deixa eu aumentar um pouquinho, ó, a coluna A, só para ficar mais fácil da gente ver. Beleza. Vou selecionar aqui um punhado de células. Clico aqui no formato do número. Personalizado, mais formatos. Personalizado. E aqui eu gostaria de fazer o seguinte. Tipo, eu seleciono Delete. Digamos o seguinte. Eu vou ter... Aqui, pessoal, você pode... Ó, olha a lógica, raciocínio. Você pode fazer qualquer tipo de código. Telefone, CNPJ, CPF, enfim. O que eu quero começar? Todo código meu ele vai ter o quê? Começa com um parênteses. E dentro do parênteses eu vou ter um número. Então eu vou colocar o hashtag. Fecho parênteses. E depois automaticamente vai ter um espacinho e mais 2 números. E depois espaço, tracinho, espaço. 3 números. 1, 2, 3. E depois espaço, ponto, espaço, 1, 2, 3, 4 números. E aí, espaço, barra, espaço, 1, 2 números. Beleza, então essa daqui é a sequência que eu fiz. Tá vendo o quê? Essa sequência que eu criei poderia ser uma sequência de telefone. Eu poderia fazer certinho no formato de telefone. Abre e fecha parênteses, ponto, traço. Poderia também ter criado um formato de CNPJ, enfim. Então existem várias configurações. Aqui eu utilizei vários símbolos para te mostrar que é possível. Parênteses, ponto final, tracinho, barra, e aí você vai combinar do jeito que você quer, tá bom? Até porque, pessoal, eu não posso ficar colocando telefone, CNPJ, CPF aqui no YouTube, porque senão vai cair o meu vídeo, tá bom? Não posso fazer isso, infelizmente. Já tentei e não deu certo. Deixa eu colocar aqui no OK. Pronto, agora dá pra gente ver que os números que estavam aqui já estão com um formato um pouquinho diferente. E só para você ter uma ideia, aqui no código que eu acabei de criar, eu estou utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 números, 12 dígitos. E esse formato que eu criei aqui é para ficar aqui nos números, tá bom? Então tem que seguir esse padrão aqui. Vamos ver se vai funcionar, pessoal. Deixa eu colocar aqui 12 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Enter. Ah, que estranho, professor. Parece que não ficou muito igual ao que você colocou ali atrás. E por que isso acontece, pessoal? Por causa de um pequeno ajuste que eu não fiz. Mas é muito importante a gente fazer. Deixa eu selecionar isso daqui. Então, toda vez, ó, personalizado, mais formatos de número. Sempre que você criar um padrão personalizado para os seus números, tudo que você fizer é importante colocar entre aspas. Então, exemplo. Tá vendo que a gente tem ali no começo um parênteses? Esse parênteses eu tenho que colocar ele entre aspas. Por quê? Porque não é um número, é um texto, é um símbolo. Então, tudo isso a gente tem que especificar para o Excel colocando entre aspas. Mas é facinho, quer ver? Ó? Lá no começo, então, eu abro e fecho aspas, ali o parênteses. Hashtag, pula, abro, fecho aspas, mas tem um espacinho, tá vendo? Então fecho aspas. Hashtag, hashtag, abro aspas, fecho aspas. Tudo onde você não tiver o hashtag, que indica número, é porque você tem algum símbolo, algum ponto, traço, barra, espaçamento,
aí você vai colocar o abre e fecha aspas, tá bom? Abre aspas, fecha aspas. Abre aspas, fecha aspas. Pronto, ó. Deixa eu apertar aqui o OK. E dá pra ver que agora o meu número ficou exatamente conforme o que eu preciso. Mas não se preocupe, eu vou fazer mais um tipo de código, e aí a gente faz com mais calma, e eu tenho certeza que vai fixar bem na sua cabeça como que a gente faz isso. Deixa eu colocar mais um código aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dígitos. Enter. Tá vendo que automaticamente ele arruma estes 12 dígitos no código que eu criei? Legal, né? Fica bem interessante dessa forma. E se eu colocar um número menor do que 12? 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Ó, ele vai ajustando na medida do possível, tá vendo? Aqui ficou com parênteses, ficou com traço, ficou com ponto e com a barra. E aí ele preenche aquilo que foi possível preencher, tá bom? E se eu colocar mais alguns dígitos, Enter, ele vai continuando preenchendo à medida do possível, ó. Legal, né? Super interessante o jeito que funciona esse padrão de preenchimento aqui do Excel. Então deixa eu selecionar mais um pouco aqui, Delete, e vou criar mais um padrão, só para a gente tirar as dúvidas. Clico ali no personalizado, mais formatos, personalizado, e aqui no geral eu quero começar agora com, digamos, um número qualquer. Então pode ser 00, hashtag, tá bom? Que é número. E aí eu quero abrir aspas, utilizar traço, espaço, barra, espaço, tracinho, espaço, hashtag. Fecha aspas, desculpa, tá bom? Aqui também eu vou abrir um espacinho, ó. Então todo esse símbolo que eu coloquei eu deixei no meio do abre e fecha aspas. Agora eu quero mais números. Então, hashtag, abre aspas, ponto, fecha aspas, hashtag. Então aqui eu tenho agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Deixa eu apertar o OK e vamos ver se a sequência vai ficar igual eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Olha que legal, pessoal. Certinho. Então o código sempre vai seguir o padrão que eu coloquei. 2 primeiros números. Esse símbolo aqui, traço, barra, traço. 3 números, ponto e o último número. Então é dessa forma que a gente consegue personalizar os números que a gente quer colocar no Excel. Seja colocando zeros à esquerda ou criando outros tipos de formatação. CPF, CNPJ, telefone ou até mesmo uma personalização que você precisa. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.